Bom dia! Agora sim, deu certo aqui, que deu a tilt, caiu a live ali. Mas vamos lá, eu sou Paula Cassini Vaz, psicóloga, consteladora familiar, mentora de liberdade sistêmica para pessoas e negócios. E hoje o nosso encontro é uma live de aquecimento da jornada Sou Rica que vai acontecer semana que vem, nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril. E hoje o nosso assunto será delegar ou delargar. Delegar ou delargar. A postura que pode acabar com os seus negócios, mas posso ousar dizer acabar com a sua vida, acabar com os seus relacionamentos. E então, tô deixando registrado aqui o nosso tema de hoje. Vou compartilhar com as pessoas para saber que nós já estamos ao vivo e peço a você que está entrando que também compartilhe o nosso encontro de hoje e avise as pessoas que nós estamos aqui e vamos começar um dia muito legal, muito bonito, de muita consciência para que você não só prospere mais na sua vida, nos seus negócios, na sua vida financeira, mas para que você se sinta cada vez mais a pessoa que você nasceu para ser, para que você se encontre cada vez mais com a sua essência e possa multiplicar luz, prosperidade, né? O seu servir aqui de forma cada vez mais potente. Compartilhe então com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Estou mandando algumas lives aqui pro pessoal. E vamos lá. Oi! Ai, que delícia, gente, vocês entrando aqui. Vamos lá. Então, olha que forte que é esse assunto de hoje. Delegar ou delargar. Vou escrever aqui, acho que nem existe essa palavra delargar. É uma palavra que a gente brinca, né? Com essa postura. Peraí, a postura que pode acabar com os seus negócios, com a sua prosperidade, na verdade. Vou até colocar aqui, acabar com a sua prosperidade. Hoje nós vamos falar mais de negócios, nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de prosperidade, tá? Até porque nós estamos em aquecimento da jornada Sou Rica, que vai acontecer semana que vem, nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que vão assistir essa live, seja ao vivo, seja gravada, ainda não entraram no grupo, tá? Existe um grupo chamado Jornada Sou Rica, que você pode entrar gratuitamente através do meu link da bio, tá? Depois que a gente terminar a live, entra lá. O que você vai receber lá? Eu estou aquecendo o grupo para essas aulas que vão acontecer no dia 3, 4, 5 e 6 de abril. Então, eu tô mandando alguns áudios, tem algumas pessoas trazendo algumas dúvidas, então eu respondo lá também, né? Enfim, a gente tá nesse movimento de aquecimento para a jornada Sou Rica, que é uma jornada de busca, não, de direcionamento para esse propósito de não só de enriquecimento financeiro, mas de enriquecimento sistêmico. O que é o enriquecimento sistêmico? É você de dentro para fora, através de uma nova postura, de uma nova visão para a vida, você então levando o seu servir profissional. O seu servir profissional é muito mais do que o seu trabalho adiante, né? Então, quando você está numa postura em que você olha para a sua história, em que você reconhece a sua história, em que você honra, que você realmente consegue ter uma gratidão a tudo que aconteceu com você, inclusive as coisas difíceis e que a gente costuma chamar de negativa, quando eu consigo ter esse novo olhar, ao invés da minha história ser algo que me puxa para trás, que me deixa lá no passado, que me deixa com tristeza, com arrependimento, ao contrário disso, eu começo a tomar força da minha história para construir uma vida ainda mais potente, um servir ainda mais bonito, né? E, consequentemente, mais prosperidade em todos os níveis, inclusive financeira, tá? Bom dia, doutor Luiz, que honra você aqui. Fer, quem mais? A Ana tá aí, me deem bom dia a Nath. Querida, meu Deus, que delícia que vocês estão aqui. Parabéns para vocês por estarem aqui, porque eu sei que hoje é sexta-feira santa, é feriado, muitas pessoas estão tirando o dia aí para descansar. Independente de você também estar assistindo essa live depois, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar, tá? Então eu quero te perguntar, vou tomar um cafezinho primeiro. Ó a minha xícara aqui, eu mereço, eu crio, eu faço. Eu quero te perguntar, tá? Quem aqui é empresário, empresária? Quem aqui, né, é dono do seu próprio negócio, dona do seu próprio negócio? Quem aqui tem CNPJ? Escreve aqui pra mim. E quem é profissional liberal? Escreve aqui pra mim, profissional liberal da área da saúde, profissional liberal. Escreve pra mim se você é da área da saúde ou de alguma outra área, tá? Paula, sou profissional liberal. Paula, tenho CNPJ, sou empresária, sou empresário.
Paula, eu sou CLT, ou Paula, eu sou funcionária pública. E se você faz alguma outra coisa, ou tudo junto, escreve aqui pra mim, tá? Fer, CNPJ, Luiz, eu, CNPJ, porque eu te conheço, eu sei, né? Quem mais? Escreve aqui pra mim. Tem alguém que tá assistindo a live que é CLT? Tem alguém que tá assistindo a live que é CNPJ? Ah, legal, a Anne. Tem alguém aqui que tá assistindo a live que é funcionário público? Saúde pública e privada. Ai, Ana, linda, que delícia você aqui. Ontem eu tava com a Lari fazendo uma reunião super especial. Saudade de você. Ana, sabia que exatamente há 2 anos atrás eu tava em Brasília com vocês? Que delícia, né? A Cris tá aqui, servidora pública, maravilhoso. CNPJ e CLT, excelente, excelente, muito bom. Quando vocês pensam, pensa assim comigo, tá? Nós temos duas posturas que são clássicas na nossa vida e essa postura, ela é levada para nossa vida pessoal e para nossa vida profissional. A maioria das pessoas a maioria das pessoas não. Quando nós estamos sem consciência, quando nós ainda não atingimos uma presença para nossa vida, nós vamos ter duas tendências, ou de centralizar, ó, observa esse movimento, trazer tudo para si. Então, eu vou fazendo, eu viro uma fazedora de coisas, eu faço, eu faço com os filhos, faço com o marido, faço com a minha empresa, eu faço com as pessoas que trabalham comigo, daí se eu tô lá no funcionalismo público, eu pego tudo para mim, vou até me arrepiando. É uma postura que tem a ver com um movimento inconsciente e às vezes até consciente de querer salvar alguém, de querer salvar uma causa, de querer resolver tudo sozinha e principalmente para não querer pedir ajuda. Tudo que nós vamos falar aqui, gente, tem origem sistêmica, origem comportamental, mental e psicológica. Origem sistêmica, origem mental, comportamental e psicológica. Eu já vou explicar. Então, a postura centralizadora é essa que traz tudo para si, que não consegue nem ver as pessoas ao redor, que não consegue pedir ajuda e não consegue, não é uma coisa assim, ah, Paula, a pessoa não pede ajuda porque ela não quer. Inclusive, eu já quero desenvolver aqui com vocês um respeito sobre isso, porque independente se você está numa postura centralizadora ou delargadora, que nós vamos estudar juntos aqui, todas essas posturas, elas trazem em si uma história de dor, uma história de inconsciência, uma história de repetição de padrões, e nós precisamos saber disso até pra gente não só se respeitar e a partir desse respeito a gente conseguir mudar, como também a gente respeitar as pessoas que fazem isso, ok? Faz sentido? Oi, Fê, que delícia, CNPJ e autônomo. Isso, ótimo. Então, existe essa postura, então, centralizadora. E existe a postura que eu chamo de delargadora, mas que nada mais é do que aquela pessoa que terceiriza. Ela coloca a empresa dela na mão de alguém, ela coloca as tarefas dela para alguém fazer, ela vai entregando as tarefas, ela vai entregando as funções, ela vai entregando as responsabilidades para outra pessoa fazer. Não necessariamente outras pessoas vão fazer, tá? Isso é bem importante, inclusive, de lembrar, tá? Mas ela vai entregando ou pelo menos desejando. E talvez, inclusive, pensando aqui com os meus botões, porque eu também estou construindo essa live, a energia dessa live aqui com vocês, muitas vezes essa pessoa, ela nem terceiriza de verdade, ela não vai lá e entrega de verdade para outra pessoa fazer, mas ela espera muito que as pessoas façam por ela espera muito encontrar um salvador, uma salvadora, e nessa postura, ela acaba inconscientemente entregando o negócio dela, a prosperidade dela, ou até mesmo as emoções e as necessidades, as demandas dela de ser para outras pessoas. E é por isso que, ó, por exemplo, quem é médico, terapeuta que tá aqui comigo, né? Quem mais? Mesmo servidores, todo mundo, tá? Todo mundo. Muitas vezes nós que somos as pessoas que estamos servindo, nós que somos as pessoas que estamos fazendo ou que estamos até sendo contratados pelos outros, né? Por exemplo, eu sou uma psicóloga, consteladora familiar, mentora de negócios, mentora de liberdade sistêmica para pessoas e negócios. Então, eu sou contratada, por exemplo, para fazer uma mentoria empresarial. Eu sou contratada para fazer uma mentoria individual.
Eu sou contratada para atender a pessoa ali, para direcionar ela para as coisas que ela deseja ter de resultados na vida dela. E muitas pessoas vão chegar para mim com o desejo de que eu a salve. Consegue entender o que eu tô falando aqui? Luiz, se você estiver aí, a pessoa chega lá para você, é um médico, né? E aí a pessoa chega lá, ela vai na consulta, Nath, né? Enfim, quem aqui faz consulta médica, consulta psicológica ou terapias? A pessoa chega para você, você vê até aquele olhinho de Shrek, assim, dela, olhando para você, por favor, eu preciso de uma solução na minha vida. Eu preciso que você me ajude a resolver as coisas. Eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí tem lá aquela lista de questões físicas, emocionais, psicológicas, financeiras. E o que que acontece? Se nós, inclusive, não estivermos no nosso lugar, se nós não estivermos numa postura na qual eu saiba que eu não posso salvar essa pessoa, que eu sou uma facilitadora, que eu sou um canal de recursos para ela, mas quem vai ter que acessar esses recursos e fazer o que tem que ser feito é ela, eu corro o risco de entrar numa dinâmica de desequilíbrio naquela relação, que inclusive pode me adoecer. Muitas pessoas estão adoecendo fisicamente, inclusive, porque elas estão nessa postura de salvadora, que elas estão nessa postura de desejar pelo outro algo que o outro ainda não pode nem tomar. E isso é muito importante da gente já ir começando a perceber, porque tanto a postura de quem vem pedir ajuda, desejando o salvador, desejando terceirizar essa responsabilidade, desejando encontrar uma causa externa, é necessário que a gente veja isso, porque pode ser o seu caso, pode ser o caso das pessoas que estão ao seu redor, como a nossa postura também em relação ao outro, né? Eu tive uma cliente que é psiquiatra, que nós vivemos uma situação que foi muito importante na nossa vida. Tanto ela quanto eu, a gente já adoeceu muito na nossa trajetória de ajuda. E eu nem sei por que eu tô falando isso, provavelmente porque isso tá no campo aqui hoje, tá? E certa vez ela me indicou uma cliente, uma paciente dela, que estava numa depressão muito profunda. E ela falou: Paula, você precisa constelar essa mulher. Já falei pra ela, ela vai fazer a sessão com você, tá? Ela precisa de constelação. Não tem outra coisa que a gente possa fazer com ela a não ser constelação. Essa pessoa não vai adiantar. Ó, eu tive vontade de me mudar e por acaso tá aparecendo aqui a minha árvore genealógica desenhada. Vou deixar aqui de referência para nós, né? E aí ela dizia assim para mim: essa mulher, ela precisa de constelação. Não tem outra coisa que ela pode fazer. Ela não pode fazer nenhuma outra terapia. Ela tem que fazer constelação. E aí eu, a síndrome da salvadora, Mulher Maravilha, falei: nossa, que legal, agora eu vou resolver o problema dessa mulher, agora eu vou salvar essa mulher dessa dor, eu tenho certeza, porque constelação salva tudo, constelação resolve qualquer problema. Eu vivi muitos anos da minha vida nessa postura, tá? Eu ainda acredito de verdade que a constelação pode resolver qualquer problema, porém nem todo mundo pode chegar para constelação ou para qualquer outra fonte de solução, porque muitas vezes a gente não quer resolver o problema, e eu já volto nesse assunto também, tá? Mas aí o que aconteceu? Ela veio fazer a sessão, essa paciente veio fazer a sessão, veio com a mãe, com o namorado, todo mundo ficou esperando ela lá na sala de espera. Vieram porque ela estava realmente numa situação física e psicológica muito delicada. Portanto, todo mundo estava cuidando dela, assim, 24 horas por dia, né? E essa mulher estava lá comigo e nós ficamos, olha, eu acredito que nós ficamos mais de 2 horas juntas. E eu lembro, gente, do esforço mental, do esforço cerebral, da minha cabeça, assim, ó, parecia que estava trabalhando e aquecendo, hiperaquecendo, de tanto que eu pensava, o que eu posso fazer para convencer essa mulher? Gente, eu estou aqui de forma vulnerável, confessando para vocês que eu pensei isso, e não foi uma vez não, foi em várias situações. Eu matutava, como que eu posso salvar essa mulher, como é que eu posso resolver o problema dela? Perceba, olha que forte que é isso que está chegando aqui para nós, porque o delegar e o delargar que a gente está falando aqui, não é uma postura só, por exemplo, eu vou lá e vou terceirizar, mas eu também posso ser a pessoa que entrego ao outro essa terceirização.
Uma coisa é ser consultora, ser terapeuta, ser psicóloga, ser médica, ser farmacêutica, ser funcionária pública, e eu estar nesse lugar de resolver problemas, até porque todos nós resolvemos problemas. A gente só é contratado, gente, escreve isso aí no seu coração, no seu caderninho. A gente só é contratado para prestar um serviço porque a gente vai resolver problemas. Então tá tudo certo em a gente ter uma especialidade, a gente ter uma formação, a gente ter uma experiência que vai gerar uma solução e um resultado para os nossos clientes, para as pessoas que estão ali, para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente está servindo. Outra coisa é eu estar nesse lugar de salvadora que me faz uma terceirizadora de responsabilidades. E eu estava ali naquele lugar onde eu desejava entregar algo para aquela mulher que ela não estava buscando. E a minha parceira também estava nesse lugar. Nós duas estávamos fora do nosso lugar naquela relação. Nós duas estávamos em desequilíbrio com as nossas relações. Gente, me fala se está fazendo sentido aí para vocês. Olha lá, o Luiz falou, né? Acontece muito. Querem que eu faça milagre, querem fazer tudo menos a parte delas. Extraordinário isso. Por isso é importante olhar como um todo e trazer conhecimento sistêmico para o atendimento. Extraordinário. Fê, como pais precisam servir a vida, mas colocar os limites? Você está fazendo uma pergunta ou está afirmando, Fê? Só para eu acompanhar a tua linha de raciocínio. Até porque isso que você está falando também diz respeito à maternidade, paternidade. Extraordinário você ter trazido isso. Percebe, gente, que o que nós estamos falando aqui, eu tô toda arrepiada. Percebe que o que nós estamos falando aqui serve para qualquer área da nossa vida? Nós estamos falando de uma postura, e uma postura que ela foi desenvolvida de dentro para fora. Essa é uma postura que desde lá de criança, da forma como a gente foi vivendo a nossa vida com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos primeiros relacionamentos, nós levamos isso para a vida. Nós levamos isso para a nossa vida adulta. As expectativas que a gente tem das pessoas, a necessidade que a gente tem de salvar as outras pessoas, tudo isso foi moldado lá na nossa infância e também moldado através das referências que nós temos da nossa memória celular familiar. Existe uma pedagogia sistêmica, existe uma forma que a nossa família de origem já se comporta às gerações e que, de maneira inconsciente, nós temos uma tendência a repetir. E dependendo do que a gente passa, desde a nossa concepção, a gestação lá na barriga da nossa mãe, a forma como a gente nasceu e os nossos primeiros anos de vida, de 0 a 3 tem um marco, de 3 a 7 tem outro marco, de 7 a 14 tem outro marco. Então, ó, de -9, concepção, até 0, que é a gestação, tá? Existe uma informação que acontece nesse período que vai moldar algo na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso psicológico, na nossa forma de responder a fatos e situações que acontecem na nossa vida, de 0 a 3, que é principalmente a fase onde nós estamos ali mamando, né? Tomando a vida fora, iniciando os nossos relacionamentos de cuidado, com o nosso sistema nervoso formado, com o nosso físico totalmente desenvolvido, né, a ponto de então a gente já começar a receber informações sensoriais, mas também cognitivas. Nós vamos recebendo as primeiras palavras, nós vamos recebendo os primeiros sentimentos, nós vamos recebendo as primeiras informações no mundo fora da barriga da nossa mãe. E isso também gera um marco. De 0 a 3 é principalmente o nosso acesso à mãe, né? E independente se você mamou ou não mamou, isso vai gerar uma informação. Se você foi cuidado pelos seus pais biológicos ou não, isso vai gerar uma informação. Se você foi se você for criado somente pela mãe ou pelos avós, etc., isso vai gerar uma informação. De 3 a 7, você já começa a cruzar palavras, significados e emoções. E de 3 a 7 é quando nós estamos tomando o nosso pai, quando nós estamos indo para a vida, indo para o mundo. E dependendo de como foi essa fase, se o seu pai, se os homens estavam presentes na sua vida, se os homens não estavam presentes, se eles eram bem-vindos, se eles eram excluídos. E posso dizer, a maior parte de nós, especialmente no Brasil, nós excluímos muitos homens. Então existe toda uma informação que acontece de 3 a 7. Inclusive, de 3 a 7, quando a gente já ouve as palavras, a gente já associa significados, a gente já tem sentimentos associados,
Ah, filha, quando acontece isso, você fica triste. Você tá triste, filha? Ah, você tá feliz, meu amor? Olha, tá tudo bem você se assustar aqui. Então vão cruzando as informações, percebe? E aí o que acontece nessa fase? É quando você ouve a tua mãe, a tua avó, a tua vizinha, a tua tia falar: olha, Luiz, olha, Cris Cris, olha, Fefe, o papai, ele só casou com a mamãe porque ela engravidou, sabia? E não é de maldade que as pessoas fazem isso, mas acaba sendo uma maldade sistêmica, né? Olha, a mamãe, ela parou de trabalhar, sabe? Ela parou de estudar porque ela engravidou. Olha, a mamãe, ela casou com o papai, mas ela era apaixonada por outra pessoa e ela acabou ficando com o papai porque ela engravidou. E N coisas ali vão acontecendo, informações que vão sendo cruzadas, e aí eu já tenho lá memória transgeracional, já tenho questões da minha família de origem, de dores da minha família de origem que eu herdei através da memória celular. Eu já tenho experiências lá da barriga da minha mãe que aconteceram comigo e que geraram uma informação no meu sistema nervoso. Todo mundo tem o princípio da rejeição dentro de si por causa do nosso período de gestação. Mesmo que você não tenha sido rejeitada pela tua mãe, pelo teu pai, devido a coisas que acontecem na sua gestação, todo mundo tem um traço de rejeição dos momentos onde foi estressante estar dentro do útero. Alguns mais, outros menos. De 0 a 3, momento que a gente estava ali fora da barriga da nossa mãe, todo mundo tem traços de abandono. A sensação de que, nossa, eu tô sozinha, quem que vai cuidar de mim? Isso eu não vou me aprofundar em outros traços aí que a gente já conhece da psicologia pré e perinatal, do gemelar, de coisas da psicogenealogia que também trazem informações para nós. Aí de 3 a 7, o que essa criança vai sentir? Ela vai se sentir culpada pela vida, pelo mundo. Entendeu? Ela vai achar que ou ela acabou com a vida dos pais, ou ela acabou com a vida dos irmãos, ou ela, enfim, de alguma forma. E eu costumo brincar, né, que se a gente acha que a gente tem todo esse poder de acabar com a vida dos nossos pais, a gente tem todo esse poder de acabar com a vida dos nossos irmãos, etc. Sei lá que porcaria que a gente acabou distorcendo e tendo como um significado na nossa vida. Eu falo que, na verdade, a gente é bem... como é que fala? É labirintite, vai no médico, né? A gente não tem todo esse poder, mas a gente acha que tem esse poder. Né? Existem pessoas, por exemplo, essa semana, se eu não me engano, eu atendi uma pessoa que ela teve um irmão antes, né? Aí ela nasceu. Só que esse irmão, ele necessitou de muitos cuidados. E quando ela nasceu, a informação que veio na cabecinha dela, né? É óbvio que isso não é consciente, foi de que ela não podia dar trabalho para a mãe, porque a mãe tinha que dedicar todas as forças ao irmão. E já aconteceu o contrário também, da pessoa ser a primeira filha e depois nasce um irmão, uma irmãzinha que requer muitos cuidados. Aí essa criança, ela passa a ficar muito adulta, muito responsável, ela não pode dar trabalho para a mamãe, para o papai, porque o papai e a mamãe tem que dedicar toda a força ali. Ou então aquela mamãe teve um aborto, o papai e a mamãe tiveram um aborto, então aquela criança ela vai diminuindo tudo que ela pode da possibilidade de dar trabalho para a mãe ou para o pai. E aí o que acontece com essa criança? Ela vai, inclusive, quando chega pessoas assim pra mim, eu falo, você faz cocô? E a maioria das pessoas fala pra mim, como você sabe que eu tenho problema de intestino? Mas óbvio, porque ela não pode fazer cagada. Ela não pode fazer sujeira, ela não pode fazer nada feio, nada sujo, nada fedido. Porque ela não pode dar trabalho pra mamãe. E isso não é só o cocô, isso é tudo. E aí ela vai se tornando aquela pessoa sobrecarregada, centralizadora. Vocês estão entendendo que tudo isso que eu tô trazendo aqui de informações, na verdade, vai nos levar a um processo de relacionamento com a vida? Então, essa pessoa que ela foi criada para não dar trabalho, mesmo que o pai e a mãe dela não tenham diretamente feito isso com ela, mas ela foi criada por alguma circunstância ali para ela não dar trabalho para os pais, ela vai centralizar tudo, ela vai ficar com tudo nas costas, ela vai ficar com os ombros pesados, ela vai ter a síndrome da salvadora, porque ela queria salvar a mãe dela daquela dor. Que ela queria salvar o pai dela daquela dor, que ela queria salvar o casamento daquele casal, daqueles pais dela. E ela leva isso pra vida. É a Paulinha que estava lá com aquela paciente, desejando que aquela paciente fosse salva pela constelação. Só que o que aconteceu comigo ali? Ela não queria. Ela estava muito bem. Gente, uma das lives que eu vou fazer aqui com vocês é sobre ganhos secundários. Semana que vem eu vou ter mais 2 lives de pré-aquecimento da jornada Sou Rica. Lembrando, para você que chegou agora, a jornada Sou Rica vai acontecer oficialmente dias 3, 4, 5 e 6 de abril.
Sendo que dia 6, sábado que vem, nós vamos ter um diagnóstico sistêmico ao vivo. 8 horas da manhã, tá? Via Zoom. Só que para participar você tem que estar no grupo da jornada, que é um grupo gratuito, onde além de compartilhar alguns assuntos diferentes e tudo mais, nós vamos dar então para vocês nesse grupo as aulas, referência da Jornada Sou Rica, tá? Na Jornada Sou Rica, inclusive, nós vamos falar sobre isso que nós estamos falando aqui. Falar de negócios sistêmicos, falar de dinheiro, de prosperidade. Paula me estava falando de gestação da minha mãe. O que tem a ver com dinheiro isso? Tudo isso está ligado à forma como você se relaciona com a vida e, consequentemente, à forma como você frutifica nos seus negócios, na sua vida, no seu relacionamento com seus filhos. Então, entra lá na jornada para você receber e também participar. Mas a semana que vem eu vou falar de ganhos secundários. Eu vou me aprofundar, vou fazer uma live só de ganhos secundários para vocês entenderem o quanto que é importante isso, o quanto que muitas vezes a gente não quer sair daquela situação, daquela meleca, daquela piscininha de cocô. Muitas vezes a gente não quer sair. E eu atendo pessoas que, inclusive, demoraram às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos. Esses dias uma pessoa chegou pra mim, eu fui ver, eu tinha um histórico de conversa com ela, fazia acho que uns 3 anos que eu tinha falado com ela e ela tava pra marcar uma sessão comigo. Ela falou, Paula, finalmente estou pronta pra marcar uma sessão com você. Mas por que ela tava pronta depois de 3 anos? Porque até então ela não tinha força interna pra poder olhar pra verdade. E muitas vezes a gente quer ficar na dor, como essa paciente queria ficar na dor. Ela não queria ser salva. Sabe o que essa paciente queria? A paciente que eu fui atender, que a minha parceira psiquiatra mandou pra mim e falou assim, Paula, ela não verbalizou isso, tá? Mas depois nós analisamos juntas, até porque a gente fazia discussão de caso, né? E eu sempre fui muito estudiosa e ela também, então a gente analisava os casos pra gente ver se a gente estava fora do nosso lugar, o que a gente podia fazer e tudo mais. E nós vimos que nós estávamos totalmente fora do nosso lugar. E o pedido dela para atender essa paciente, se a gente fosse pegar lá o inconsciente dela, nem tão inconsciente assim, seria assim, Paula, salva essa mulher porque eu não consegui salvá-la aqui na psiquiatria. Aí eu, bora salvar essa mulher com a constelação. Foi tão louco o negócio, porque eu tava ali tão indignada, tentando enfiar a goela abaixo daquela mulher, que ela tinha que enxergar as coisas de uma outra maneira. Que sabe o que aconteceu? Quando eu terminei a sessão, gente, eu lembro que eu olhava pra ela, eu terminei a sessão assim, porque eu não tinha mais o que fazer. E eu falei, ok, então, obrigada, beijo, tchau. Mandei as meditações que eu sempre mando depois de uma sessão pra ela, tudo. E eu lembro que, gente, me deu uma enxaqueca. Eu, graças a Deus, não tenho mais esse tipo de... Graças a Deus não, né? Graças a Deus eu estar dentro do meu lugar, de eu estar muito mais ordenada na vida, nunca mais eu tive enxaqueca como eu tinha. Eu tinha enxaqueca de passar mal, de vomitar, de ficar assim, 2 dias ali, fora de mim, de tanta dor, tá? Eu pedia pra morrer, eu lembro que eu pedia pra morrer. Eu falava, Deus me leva, porque eu não aguento mais tanta dor. E eu tive esse tipo de enxaqueca, eu tive que cancelar a agenda. Eu não fazia isso, imagina cancelar a agenda. Eu sou uma máquina de trabalho, onde já se viu cancelar uma agenda. Eu tive que cancelar uma agenda porque eu não tinha condição física de respirar. E eu fiquei 2 dias muito mal, muito mal. Até que então, na outra semana, eu e essa minha parceira, a gente se reuniu e a gente foi olhar o que estava acontecendo. Porque ela também estava mal. E aí nós tivemos uma análise de um outro caso, que sabe por que eu tô contando pra vocês, gente? Pra vocês entenderem as coisas que estão por trás, que estão além do aparente. E por que a gente vai lá e terceiriza? Ou por que a gente entra nesse lugar de ser a terceirizada, que quer resolver as coisas dos outros, mas a gente não pode? Porque isso tudo vai afetar a nossa forma de olhar para o nosso negócio. E a gente já volta pro tema negócios e dinheiro mesmo, mais especificamente, depois de eu explicar essa situação, né? Aí, então, nós duas fizemos uma análise, porque ela estava com um paciente que tinha esquizofrenia, e nós fomos, então, olhar para a questão, para a dinâmica que estava acontecendo lá, porque qual que era a questão desse outro paciente? A mãe dele estava lá com uma fortíssima reclamação, falando para essa parceira, para essa psiquiatra, que ela não sabia mais o que fazer com o filho, porque o filho... Ele não tomava os remédios, ele não aderia ao tratamento, ele estava cada vez pior, de vez em quando ele dava uns surtos fora do comum e ela não aguentava mais, ela não sabia o que fazer. E aí, então, essa minha parceira trouxe esse caso pra gente olhar.
e nós entramos no campo juntas. Nós fizemos um exercício sistêmico, que inclusive nós vamos fazer na sessão de diagnóstico sistêmico, nós vamos fazer juntos, tá? Na verdade, na semana da jornada Sou Rica, nós vamos fazer juntos, mas principalmente no dia 6 nós vamos fazer juntos online, ao vivo, esse tipo de exercício, tá? Nós entramos no campo. O que significa isso? Ela representou o filho ou a mãe, e eu representei o filho ou a mãe. Por que eu tô falando ou? Porque a gente eu coloquei papeizinhos, post-its, assim, no nosso bolso, pra gente não saber quem que a gente tava representando. E nós entramos no personagem mesmo sem saber quem era o personagem. Isso faz parte de uma dinâmica sistêmica, né? E aí, quando a gente começou a fazer esse exercício, essa constelação, eu comecei a correr atrás dela. Eu corria atrás dela, eu ia atrás dela, eu cutucava ela. Aí eu joguei um monte de bonequinho no chão, assim. Joguei um monte de bonequinhos no chão. E eu ficava mostrando pra ela, eu apontava pra ela, eu queria que ela olhasse. E ela não olhava, e eu angustiada. Olha aqui, eu fazia, sabe? Olha aqui, você tem que olhar, você tem que olhar. E ela não olhava, e ela ia pra lá. Até que uma hora ela parou do lado de uma janela e ficou olhando pra fora, assim. E não me olhava mais. Parecia que ela estava offline, né? E aí, o que nós estávamos imaginando? Entendendo que nós estávamos olhando para uma dinâmica de mãe e filho, que o filho tinha, então, esse sintoma de esquizofrenia. Nós duas imaginamos e confessamos aqui que eu estava representando o menino, visto que eu estava ali num comportamento parecia esquizofrênico, olhando, rodando, cutucando, etc. E que ela estava representando a mãe, que já não aguentava mais e foi lá para a janela olhar para fora, como quem diz, ai gente, pelo amor de Deus, me tira daqui. Quando nós pegamos o papelzinho, você não vai acreditar. Eu era a mãe e ela era o garoto, o rapaz esquizofrênico, que tinha esquizofrenia. E nós ficamos muito chocadas, porque ali foi a primeira vez que eu materializei visualmente algo que eu já sabia. Existe um conceito, vamos dizer assim, dentro do pensamento sistêmico e da constelação familiar, de que os filhos, de que as empresas, de que o dinheiro, de que as pessoas fora, que são mais importantes para nós, elas fazem sintomas para nos deixar vivos. Então, o filho que não dorme à noite, a filha que não dorme à noite, ou a empresa que está com problema financeiro, ou o funcionário que está com problema, funcionário que coloca na justiça. Sabe por quê que acontece isso, segundo essa lógica sistêmica? Para dar trabalho para essa empresária, para esse empresário. Para dar trabalho para esse pai, para essa mãe. Porque essa criança, ela está inconscientemente entendendo o seguinte: se eu não der trabalho para minha mãe não tem mais o que fazer aqui, ela morre. Então, essa criança, ela entrega a vida dela para essa doença, para essa dor dessa mãe, desse pai, desse casal, dessa empresa. Entende? Gente, me conta aqui, porque eu tô tendo meu suor pejorativo, eu falo, eu tenho suor sistêmico. Quando eu entro num assunto muito importante, eu começo a ter sabe, um quente gostoso, assim, que aquece tudo, todas as partes do corpo. Me conta, vocês estão compreendendo, gente, a profundidade e ao mesmo tempo como isso é simples? Esse filho, então, ele estava fazendo sintoma, não estava aderindo ao tratamento, estava fazendo todo o movimento de exponencialização de sintomas daquela doença, porque inconscientemente ele estava salvando a dor da mãe. Quem tinha mais esquizofrenia, se a gente fosse ver, era a mãe. Só que ela não manifestava o sintoma da esquizofrenia. Esse filho fazia isso por ela, então ele estava entregando a vida para salvar a mãe. E há tempos atrás eu fiz uma constelação que foi muito, muito interessante. Essa constelação foi uma constelação de empresas. Eu até deixei aqui um campo, né, das pecinhas. Foi mais ou menos, eu vou tentar configurar aqui o campo como acontecia. Era uma empresa que foi comprada e essa empresa ela já tinha alguns donos anteriores. Tinha uns 2, 3 donos anteriores. Tá? Então, vamos colocar assim, que essa pessoa aqui comprou a empresa, tá? E esse cubinho é a empresa. E esse aqui é o dinheiro, ok? Então, esse cubinho é a empresa
essa pecinha aqui é o dinheiro e essa pessoa aqui comprou essa empresa. O que seria o natural se a gente fosse pensar que tivesse todo mundo saudável? O natural seria essa pessoa que comprou a empresa, ela chega aqui no negócio, ela vai olhar para a empresa e ela vai olhar para o dinheiro. Concorda comigo que é meio óbvio isso? Se a pessoa estiver na luz, ela vai olhar para a empresa e vai olhar para o dinheiro, ok? Porém, aí existia o sócio número 1, vamos supor aqui, ó, o sócio número 1, o sócio número 2 e o sócio número 3, tá? Vamos colocar aqui. O que essa pessoa fez? Ela, inconscientemente, ela tinha um desejo de salvar essas questões dessas pessoas que não conseguiram levar a empresa adiante. Então, a intenção inconsciente dela de comprar esse negócio não foi de verdade, de prosperidade. Paula, por que você está falando tanto essa palavra inconsciente? Porque, gente, as nossas intenções que mais impactam nos nossos negócios, elas estão inconscientes. Elas estão ligadas ao nosso desejo de salvar a nossa família, de salvar uma dor muito forte que o nosso destino, que as pessoas da nossa família tiveram, as mulheres da nossa família tiveram, os homens da nossa família tiveram. A nossa intenção inconsciente muitas vezes está de provar para a nossa família que a gente dá conta, ou então de salvar pessoas ali que a gente acha que precisam da nossa ajuda. Então, muitas vezes, se não, olha, eu posso dizer que praticamente todas as vezes que a gente faz qualquer coisa na nossa vida, a nossa intenção inconsciente está fora do lugar. E nós estamos arrogantes para o nosso negócio. Estava atendendo uma cliente minha que ela falou assim, Paula, ela é uma extraordinária terapeuta, gente, que terapeuta fantástica. E ela tem muito conhecimento e ela tem uma profundidade, assim, técnica, teórica, tudo que ela faz, ela entende profundamente, ela não faz nada do além. Tem uma intuição fantástica, ela ajuda as pessoas de uma forma, assim, inexplicável. E ela falou assim para mim, Paula, eu preciso fazer psicologia, porque aqui no Brasil, as pessoas, se eu não tiver o título de psicologia, as pessoas não vão me respeitar. Eu não vou ter a mesma autoridade. E aí nós fomos fazer o exercício sistêmico, ela é minha cliente de mentoria de negócios, né? Pessoas e negócios. E aí nós fomos ver qual era a verdadeira intenção dela. A gente fez um exercício sistêmico e nós vimos que a verdadeira intenção dela era salvar a psicologia. Era que a psicologia visse a constelação, que a psicologia visse as terapias complementares. Ela estava completamente fora do lugar dela, não tem problema nenhum ela fazer a faculdade de psicologia. Mas além dela querer salvar a psicologia, ela estava sabotando o processo de enriquecimento dela. Ela estava sabotando o servir dela de ajudar mais pessoas imediatamente. Ela está pronta. Mas aí ela ia adiar mais 4 anos, porque uma vez estudante de psicologia, ela não ia se sentir apta a atender profissionalmente. Então, o que nós fazemos numa constelação? O que nós fazemos numa imersão sistêmica? O que nós fazemos dentro de um processo de tratamento sistêmico de pessoas e negócios? Nós vamos reconfigurar, nós vamos liberar ela dessa arrogância. Não, para lá, você está sendo arrogante por quê? Igual essa outra constelação que eu fiz dessa empresária. Essa empresária aqui, ao invés dela olhar para a empresa e para os negócios, ela estava olhando, ó, vou fazer a virada aqui, ó, tá vendo que tem olhinhos? Ela estava olhando para a dor, para o destino, para as coisas que não foram resolvidas dos sócios anteriores da empresa. Portanto, ela estava de frente ou de costas para o negócio, para o dinheiro dela. Olha que importante isso. Aí ela contratou uma pessoa que ela esperava que essa pessoa, ela delargou a empresa. Ela deixou a empresa na mão dessa pessoa. Lógico que foi inconsciente. Só que psicologicamente, lembra que assim, ó, sempre nós vamos ter questões sistêmicas que estão inconscientes, estão ligadas à nossa família de origem, às nossas histórias de base. Sempre nós vamos ter questões psicológicas que veio lá da nossa experiência de concepção, gestação, nascimento 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14. E sempre nós vamos ter comportamentos. Comportamentos são coisas que a gente aprendeu. Só que a maior parte das pessoas começa pelo comportamento. A maior parte das pessoas acha que tem que fazer planilha, que tem que contratar um consultor, uma consultora, que acha que tem que redesenhar os processos. E eu fiz isso, eu quase fali 2 vezes. Inclusive, o ano passado, gente, eu quase fali os meus negócios. Eu só não fali os meus negócios porque eu presto serviço, eu abro agenda e faço cliente e faço dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu fui, não, tem que parar tudo para arrumar a casa.
Não. O comportamento, ele é o último. Se eu não arrumo crença e se eu não arrumo a parte sistêmica, as minhas lealdades, o que eu estou servindo com aquelas questões, o que acontece? O comportamento, ele não se sustenta. E aí eu terceirizo, aí eu delargo, aí eu espero que outra pessoa faça para mim. Tá claro isso para vocês? E foi o que aconteceu com essa empresária. Ela acabou delargando a empresa de uma forma inconsciente para essa colaboradora resolver. E quando a gente fez a constelação, cara, foi muito interessante. Porque essa colaboradora era a única pessoa no sistema que olhava para o dinheiro. E aí nós pudemos criar uma estratégia para ela colocar essa pessoa aqui enquanto ela não se liberava, porque às vezes demanda um tempo aqui para ela conseguir se liberar dessa postura arrogante. Porque essa postura arrogante tem a ver com as demandas infantis dela, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, como eu precisei, como todo mundo precisa. E outra, gente, uma vez que você faz um tratamento sistêmico, depois você precisa continuar estudando. Por que eu faço jornada Sou Rica, imersão Sou Rica, mentoria Sou Rica? Por que eu faço mentoria de 3, 4 meses? Tem gente que fica comigo anos, termina um processo, começa outro, às vezes se afasta um pouquinho, depois volta de novo. Por que tem gente que vai fazer curso, formação? Em julho eu devo lançar uma formação de constelação. Por quê? Porque eu parto do princípio de que se você não se mantiver estudando, você volta para esse lugar. Mas o que aconteceu então? Nós percebemos que essa colaboradora estava olhando para o dinheiro e nós colocamos ela então estrategicamente para cuidar do dinheiro. Então foi feito um treinamento com ela, para ela realmente trabalhar com a parte financeira, para ela abastecer sistema, para ela atender clientes, para ela... Então ela foi estrategicamente colocada num lugar dentro da empresa em que ela focaria nos clientes e no dinheiro, enquanto a gente ia liberando essa empresária desse lugar. Olha que legal isso. Bacana, né? Só que se isso não é feito com o olhar sistêmico, sabe o que acontece a maioria das vezes com essa colaboradora aqui? Quem pode chutar? Gente, tem gente viva aqui comigo na live? Tem alguém que tá assistindo? Tá muito difícil, tá muito complexo? Tá dando pra entender ali de raciocínio? Escreve pra mim, manda um Hi Hitler aqui. Hi Hitler, nossa, onde que eu tirei isso, gente? Manda um olá aqui pra mim, manda um sim, tá fazendo sentido? Olha o que acontece. Ai, Amanda, que bom que você tá aqui. O que acontece com essa colaboradora se essa empresária aqui não estiver olhando? Lari Show. Oi, Carlinha, seja bem-vinda. Se essa empresária não estiver sendo tratada, gente, sabe o que vai fazer essa colaboradora aqui? Ela vai colocar essa empresária na justiça. Porque esse delargar, gente, não é um comportamento. Tô toda arrepiada de falar isso. Quando eu escrevi delegar ou delargar, eu falei, nossa, gente, mas o que tem pra falar sobre isso? Não tem nada pra falar sobre isso, porque delegar e delargar é fácil. Na própria chamada da live eu já falei o que é. Delegar é, eu tô centrada, eu tô no meu lugar, eu vou lá e delego. Ô, Fábio, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faço reuniões de alinhamento, depois eu cobro dela, depois que já tá moldado o comportamento, eu vou fazendo só reuniões de manutenção. Fácil. Percebe? Muito fácil. Delargar. O que é delargar? Bom, eu estou mandando, terceirizando para o outro fazer por mim, porque tem algo que eu preciso tratar em mim, que eu preciso retomar. Preciso voltar para a postura de dona do meu negócio. Preciso voltar para a postura de mãe. Preciso voltar para a postura de pai. Preciso resgatar o meu olhar para o meu marido, para minha esposa, para eu estar ali cuidando da minha relação e liberando os meus filhos. Extraordinário, é muito fácil isso. Porém, é muito mais profundo. Por que que uma colaboradora, um colaborador coloca um empresário na justiça? Porque sistemicamente a demanda que esse empresário, essa empresária fez para essa pessoa foi demais. Saiu totalmente das leis, das ordens, do pertencimento, do lugar dela, do equilíbrio. E isso se transbordou negativamente. Porque não era o lugar desse colaborador, dessa colaboradora, ficar cuidando da empresa e do dinheiro dessa pessoa. E, gente, é por isso que nós precisamos nos desenvolver. A gente precisa se tratar, tá? Por que a gente precisa se tratar? Porque é muito fácil a gente fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu faço constelação como cliente há 12 anos. E vira e mexe, eu tenho a Bia, né? Eu e a Bia, a gente conversa muito sobre isso.
em vários momentos. E recentemente a gente fez uma liberação, porque eu estava entregando o meu negócio, estava delargando o meu negócio para ela. Só que quanto mais luz a gente tem, mais rápido a gente vê isso e a gente volta para o nosso lugar. A Bia percebeu e eu percebi, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem coisas que nós precisamos aprender a fazer, sabia? E uma das lives, uma das aulas da Jornada Sou Rica, se eu não me engano, é a segunda ou terceira aula, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se é no dia 4 ou 6. Nós vamos falar sobre adulto ou criança para sua vida e para os seus negócios, tá? Qual que é essa postura de eu delargar? Eu tô criança pro meu negócio. Se eu não quero fazer o que tem que ser feito, se eu não quero sentar para olhar o dinheiro, você já estava atendendo alguém, eu tô atendendo muitas mentorias de negócios, né, de pessoas e negócios, muitas, que é o que eu mais amo fazer, inclusive, tá? E aí, o que aconteceu? A gente viu que a pessoa ela não olha mais pro dinheiro. Ela não cuida, ela não faz mais um pagamento. Gente, você pode ter o seu departamento financeiro. Você pode ter uma estrutura financeira. Você pode ser uma empresa de milhões e milhões e milhões e milhões. Ter 500 funcionários, 1.000 funcionários, 300.000 funcionários. Não importa. Tem coisa que você tem que fazer. Você tem que entrar na tua conta para fazer pagamento. Posso falar? Ai, Paula, mas eu tenho que botar meu financeiro para fazer isso, porque senão eu tô delargando, eu tô centralizando tudo para mim. Você tem que manusear o teu dinheiro. Você tem que estar em contato com o que está acontecendo ali. Entende? Tem algumas coisas que se você tirar a mão, você não entende mais nada. Sabe como que eu reergui os meus negócios? Meus negócios estão prosperando como nunca prosperaram antes? E isso foi rápido de fazer? Quando eu falei, ok, o que eu tenho que aprender aqui que eu ainda não aprendi sobre o meu negócio? O que só eu tenho que fazer que não é centralizar, é autorresponsabilidade. E, gente, não é só Paula, eu não tenho CNPJ, não importa. Tem coisa que só você pode fazer como mãe. Não dá pra terceirizar. Tem coisa que só você tem que fazer como esposa. Não dá pra terceirizar. Paula, eu contrato uma pessoa, a pessoa faz tudo em casa. De vez em quando você tem sim que fazer uma janta pro teu marido. Você tá entendendo? De vez em quando você tem que limpar a tua casa. De vez em quando você tem que colocar, você não precisa fazer sempre. Até porque teu horário ali, ao invés de você ficar fazendo faxina na tua casa, tua hora de trabalho ela é muito mais importante, ela é muito mais rentável do que você vai pagar para uma faxineira, para uma colaboradora que tá ali na tua casa. Mas tem um certo momento, e eu atendo várias mulheres, gente, que contrataram uma dona de casa lá para uma governanta, uma faxineira, uma empregada doméstica, que a hora que vê, essa pessoa não sabe mais nada da casa dela. Ela não sabe onde está uma coisa. Aí o que a gente contrata? Aí a gente inconscientemente contrata pessoas que vão acabar fazendo um monte de meleca ou vão te deixar sozinha do nada. Pra quê? Pra você voltar a olhar pra tua casa. Percebe que o movimento é o mesmo? Por que de repente eu começo a contratar pessoas que vêm, ficam um pouquinho e vão embora? Naquele cargo, naquela função na minha casa, por exemplo. Eu começo a fazer, sei lá, manicure. E aí eu não consigo ficar numa manicure, não consigo achar um salão de beleza que seja bom pra mim. Porque tem algo que está sendo requisitado inconscientemente, sistemicamente, que só você pode fazer. É uma forma de retomar. Olha que lindo que é isso, gente. Não é massa demais a gente ter essa consciência? E uma vez que você tem essa consciência, então você pode colocar isso em prática, ok. Então o que a minha casa está requerendo de mim? Que só eu posso fazer e que a hora que eu prestar atenção nisso vai mudar completamente a minha relação com a minha casa. O que a minha empresa está fazendo comigo através desse sintoma? E muitas vezes, gente, o sintoma vai ser financeiro, tá? Posso falar? Tem pessoas extremamente prósperas que eu atendo. Aliás, eu só atendo gente próspera. Entendeu? Eu também sou super próspera e sempre fui próspera. Mas por que eu tive tantas crises financeiras? Porque era esse movimento inconsciente de ser trazida de volta à vida. Fala assim comigo, todo sintoma é uma benção. Gente, que demais isso. Todo sintoma é uma benção. Por que todo sintoma é uma benção? Porque ele está trazendo uma denúncia. Ele, na verdade, está trazendo um presente de algo que precisa ser visto, que ainda não foi visto. Talvez para você voltar para o seu lugar na tua relação de casal. Talvez para você voltar para o seu lugar na sua relação de pai, de mãe, de empresário, de empresária. Talvez para você voltar para o seu lugar na sua relação com chefes, com colaboradores, com hierarquicamente ali dentro dos negócios, dentro da onde você serve. Talvez para você se liberar de expectativas dos teus pais.
das pessoas da sua família para você, talvez para você reencontrar a sua essência, a sua luz. Faz sentido? Inclusive, se eu não me engano, não sei se é a primeira ou segunda aula da jornada, tá, gente? A jornada é maravilhosa, nós vamos ter live de aquecimento. Eu tava pensando, eu tinha já colocado uns títulos para fazer umas lives de aquecimento, mas hoje eu já mudei tudo. Semana que vem eu vou falar sobre ganhos secundários, vou falar sobre dinheiro sistêmico, tá? E uma das aulas da jornada mesmo, 3, 4, 5, 6, uma delas vai ser sobre missão e propósito. Por quê? Eu vou dar um spoiler rápido aqui para vocês. Porque quando você não está fluindo na sua profissão, quando você não está recebendo dinheiro com facilidade, quando você não está tendo prazer na tua profissão, mesmo que seja a profissão que você ama, que você quer, que você deseja, você escolheu e fala, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. Se dinheiro não fosse um problema, o que eu faria? Eu faria essa profissão. Inclusive uma pergunta extraordinária para fazer todos os dias. Se dinheiro não fosse um problema, o que eu escolheria? E você sabe que você escolheria aquela profissão, mas você não está fluindo naquela profissão, você não está recebendo dinheiro, você não está acontecendo, não está tendo realização, não está tendo prazer. Existe uma altíssima probabilidade da intenção inconsciente de estar naquela profissão, estar nesse desejo de salvar alguém da tua família, algum destino da tua família, alguma história tua de passado, ou do seu pai, da sua mãe, ou do casamento deles. E nós vamos estudar isso na jornada, tá? Hoje nós vamos começar a se encaminhar aqui para o final, porque eu já me empolguei bastante, eu acho que a gente trouxe bastante coisa legal aqui, tá? A gente trouxe bastante consciência aqui hoje, tá? E o mais importante é a gente entender isso aqui, ó. Todo sintoma, até a Tavana escreveu ali de presente pra gente, todo sintoma é uma bênção. Todo sintoma traz um presente. Paula, uma pessoa me colocar na justiça, que horror, não é ruim isso? Será? O quanto essa pessoa está trazendo você de volta para o seu negócio? O quanto essa pessoa está te dando uma oportunidade de você olhar para aquilo que você ainda não tinha olhado? Você tem duas opções, você ficar revoltada, brava, surtada porque um colaborador, uma colaboradora te colocou na justiça. Você vai fazer o quê? Vai entrar no lado obscuro dessas dinâmicas e vai perder o presente. Você tem um sintoma físico, uma doença, você trabalha lá no teu funcionalismo público, você está adoecendo, você está tendo um problema de relacionamento de casal, teu marido te traiu, alguma coisa aconteceu nesse sentido, ou então você foi traída dentro do espaço de trabalho. Qual é a bênção escondida aqui? O que esse sintoma está trazendo para que eu possa curar algo muito bonito, muito profundo, muito grandioso? Percebe que bonito isso? Gente, não fica sem ajuda. A jornada é para você ter uma ajuda, ter um direcionamento. A mentoria Sou Rica, que vai começar logo em breve, que eu vou contar para vocês na jornada, principalmente no dia 6, eu vou contar para vocês o que vai ser a mentoria Sou Rica, tá? No dia 6 nós vamos ter uma sessão diagnóstico sistêmico. Você vai fazer um diagnóstico, você vai entender o que acontece em você, na tua vida. Essa metodologia que eu desenvolvi, todo mundo é constelado, todo mundo vai ter o seu diagnóstico, mesmo em grupo, individualmente. Então não deixa de participar. Lembra, já coloca aí. Vai ser ao vivo, via Zoom, no dia 6. Nós vamos ter a jornada dia 3, 4 e 5, que vão ser as aulas que já estão organizadas, que tem temas incríveis, são aulas rápidas de 20 minutos, que vão ao ar às 8 horas da manhã, no dia 3, 4 e 5. E no dia 6 eu entro ao vivo pra gente fazer um diagnóstico sistêmico para você entender no teu caso o que está acontecendo com você. Vai ser extraordinária e imperdível. E no final do dia 6, para quem desejar saber mais sobre a mentoria Sou Rica, que daí vai ser uma mentoria de 9 meses, uma mentoria paga, uma mentoria que nós vamos ter encontros a cada 15 dias, focada em relacionamentos, negócios, dinheiro e sucesso. Extraordinário. Gente, sério, vai ser a turma 2, maravilhosa. Depois vou colocar alguns depoimentos aqui para vocês do pessoal que participou da mentoria 1. É minha melhor entrega, algo que eu nunca fiz na vida, eu faço na mentoria Sou Rica, com muita maturidade, né, com muita experiência. Mas enfim, organizem-se para estar. E por que eu tô falando isso? Porque você precisa de ajuda. A gente com ajuda, a gente vai mais rápido. O que é uma mentoria? É alguém que já passou por várias situações, que já entendeu o caminho, já sofreu, já faliu, já perdeu um monte de coisa. E aí monta uma metodologia que vai ajudar você a ir muito mais rápido em direção aos seus alvos, em direção às suas metas, em direção aos seus sonhos. Você não precisa ficar 12 anos constelando para chegar onde meus clientes chegam em 3, 6, 9 meses, 1 ano. Entendeu? Você recebe um caminho pronto. Então pede ajuda. Paula, não quero fazer nada online. Pede uma sessão. Pede uma sessão individual. Mas não fica sem ajuda. E se não for comigo, acha alguém para poder te auxiliar. Mas não fica sem orientação. A orientação profissional, ela muda o jogo.
ela muda o rumo de tudo. Você vai com mais leveza, com mais facilidade, com mais resultado. Muito mais rápido. Faz sentido, gente? Escreve aqui pra mim, valeu a pena? Posso pedir o pagamento dessa live, gente? Eu sempre falo assim, ó, pagamento das lives da Paula Castanho Vaz, qual é o pagamento? Todo mundo que participou aqui, ó, eu vou puxar o pé quem não for. Lari, Tavani, vou falar o nome ao vivo aqui, ó. A Anne, Edmárcia, Fer, quem mais? Amanda, eu vou lá no Instagram de vocês falar, comenta lá na live. Eu vou deixar essa live salva no meu feed e eu vou pedir mesmo, que vocês façam essa contribuição maravilhosa. Vocês vão entrar lá no meu feed agora, assim que ficar liberada, e vai escrever por que valeu a pena estar nessa live comigo. Topam? Quando você faz isso, você vai estimular que outras pessoas também desejem assistir esse conteúdo e eu vou mandar também lá nos grupos. E quem ainda não entrou na Jornada Sou Rica, no grupo para receber os conteúdos, vai lá e entra para poder ficar pertinho, tá bom? Feliz Páscoa, gente. Feliz tudo de lindo nesse tempo de tanta luz. Se recolham, curta a família de vocês, tenham um lindo final de semana e qualquer coisa me chama ali que a gente se fala, tá bom?